A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua família, para todos vocês aí que nos assistem no nosso canal. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui hoje para aprendermos acerca das lições bíblicas, sobre esses os nossos temas das nossas lições. Estamos estudando sobre o livro de Jó, né? A fragilidade humana e a soberania divina, sofrimento e restauração de Jó, né? É sobre esse livro que nós estamos estudando, esse trimestre inteiro. Estamos estudando sobre o livro do patriarca Jó. Então vamos estudar hoje a lição de número 5. A lição de número 5, já estamos aí na lição de número 5 e vamos estarmos aprendendo acerca do lamento de Jó. É o título da nossa lição de hoje, o lamento de Jó. Vamos aí estudarmos acerca de os 3 lamentos de Jó, né? Na realidade, as escrituras vai nos mostrar acerca dos 3 lamentos do patriarca Jó. E é sobre esses 3 lamentos que nós estaremos estudando. O texto áureo nosso nos diz assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24, o texto áureo. A verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Olha que interessante a verdade prática. O sofrimento pode nos levar a situações de extremas angústias, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Viu que lição maravilhosa que a verdade prática nos ensina. Amados irmãos, nós estaremos estudando acerca desses 3 lamentos do patriarca Jó, que é: por que nasci? Segundo, porque não nasci morto? E terceiro, porque ainda continuo vivendo. Os 3 lamentos do patriarca Jó. Por que nasci? Primeiro lamento do patriarca. Porque não nasci morto? E terceiro, porque ainda continuo vivendo. Esses 3 lamentos do patriarca Jó nós estaremos estudando nesta oportunidade sistematicamente. Fique atento, empreste-nos os teus ouvidos, o teu coração para ouvir a palavra do Senhor e crescermos no conhecimento e na graça conforme nos ensina a palavra do Senhor. Amados irmãos, o primeiro lamento de Jó: por que nasci? Esse primeiro tema que nós estaremos vendo nesse momento. O primeiro lamento de Jó é: por que nasci? Esse lamento do patriarca nos ensina a lição. Primeiro, por que nasci? Segundo, quem em lugar da memória viesse o esquecimento? E terceiro, que em vez da ordem viesse o caos. Então aqui nós vemos aqui porque nasci, nos divide aqui o primeiro ponto em 3 subpontos, que é porque nasci, em que em lugar da memória. Então nós podemos observar aqui esses 3 lamentos, esses 3 pontos no primeiro lamento de Jó, que é porque nasci. Primeiro é porque nasci. A pergunta: a dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó: por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante dos seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca
não está sozinho em lamentar diante da dor. Então, por que nasci? Nós vemos aqui o patriarca Jó expressando no momento de angústia, no momento de dor, o seu lamento, lamentando porque nasci, é o lamento do patriarca. Interessante que Jó não está sozinho, o salmista também, ele vai lamentar da mesma forma que Jó lamentou. Também Jeremias, o profeta chorão, mais conhecido, o profeta das lamentações, também vai expressar o seu lamento diante de Deus. Então, em momentos de dificuldades, em momentos de angústias, extremas angústias, o ser humano, muitas das vezes, perde a calma. A angústia fala mais alto, a dor fala mais alto, que muitos chegam a lamentar a Deus, a lamentar ao Senhor. Então, isso é algo que é uma tendência do ser humano. Nós não somos super-heróis, Deus não criou super-herói, Deus criou homens e mulheres de carne e osso, alma e espírito. Então o ser humano ele sofre, o ser humano ele sente dor. E nós vemos que o patriarca, no momento de dificuldade, ele lamentou também. Então ele lamenta e no seu lamento falando a Deus, por que nasci? Ou seja, por quê? Qual o propósito dele nascer para viver aquele momento de angústia, aquele momento de dor? Então esse era o lamento do patriarca. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Olha só, nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração, pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Uma pergunta. Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo? É interessante. Nós podemos observar que nesse momento de angústia, de dor do patriarca Jó, ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Então, imagine a angústia que este homem estava vivendo, o momento de sofrimento que o patriarca Jó estava vivendo naquele momento, para ele chegar a amaldiçoar o dia do seu nascimento, imagine. Mas o que nós podemos observar nesse texto também é que ali Satanás se frustrou, ou seja, a investida dele caiu por terra contra o patriarca Jó, porque ele não conseguiu atingir o objetivo que era levar o patriarca Jó a amaldiçoar a Deus. Não, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas, e aí, uma pergunta, ele fez certo ou fez errado? Claro que Jó errou. É claro que não, jamais devemos nos amaldiçoar, amaldiçoar ninguém, amaldiçoar o nascimento de ninguém, a pessoa de ninguém. É tanto que a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos abençoar. Deus nos chamou para ser a geração abençoadora da terra. Então, é tanto que há uma promessa para aquele que é povo de Deus. Então, nos ensina a palavra de Deus que nós devemos abençoar. É tanto que Deus vai falar a Abraão, olha Abraão, aqueles que tu abençoares será abençoado, porém aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então a promessa da bênção sobre o povo de Deus. Então aonde o povo de Deus for, é bênção garantida, é bênção de Deus no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que houve uma decepção
ali naquele momento que Jó passou. Mas Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, cometeu um erro que não poderia cometer, mas não amaldiçoa a Deus, que é o mais importante desse texto aí que nós podemos observar, que era o objetivo de Satanás, era que Jó viesse a amaldiçoar o próprio Deus. É tanto que numa das lições nós vamos ver que Deus, que é o melhor, que Satanás vai até usar a esposa de Jó e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Imagine a intenção de Satanás por trás disso, levando a sua esposa, a esposa de Jó, companheira de Jó, a falar uma palavra tão maluca daquela para que Jó viesse a amaldiçoar a Deus. Mas ali Jó teve uma sabedoria divina e disse: como falas uma louca mulher, como falas uma louca mulher. Então mostrando ali que ela estava ali fora do normal, no normal dela. Então, algo interessante. Que em vez de ordem viesse o caos. Nós vemos aqui algo interessante, mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. Por quê? Porque em vez da paz veio a dor e em vez da ordem o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, este famoso e assombroso animal marinho que simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples: se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Então, nós vemos aqui que em vez da ordem viesse o caos. Então, nós vemos aqui que o sofrimento de Jó foi tão grande que ele vai falar aqui acerca de um animal que é o Leviatã, assombroso e temido, que representava o caos. Então, era o que Jó estava vivendo. Jó estava passando pelo caos. O que é caos? É um transtorno total. É onde você não enxerga mais nada. Você só vê aquele momento de dor, você não vê Deus, você não vê um escape, você não vê uma saída, você não vê uma luz no fim do túnel. É um caos total. Você só vê o fracasso, a derrota, você só vê a morte, você só vê ali o seu fim. Então, era isso que Jó estava vivendo. Mas nós podemos observar que nesse sentido o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma. Quero te dizer nesta oportunidade, não importa o que nós estamos vivendo ou o que você está vivendo, o momento de angústia, de dor, de caos, você pode até ter sido desenganado pela medicina, pode ser que você não vê mais nenhum escape para a sua vida, mas eu quero te falar na autoridade do Espírito Santo. Jesus é a saída para todos os nossos problemas. Jesus é a solução, aleluias. Se não obtermos a nossa vitória nesta terra, tenho certeza que no céu nós receberemos aquilo que Deus tem prometido para nós. Então, firme no Senhor, observe que o Senhor é aquele que pode nos abençoar em qualquer momento. Aleluias. Você pode não enxergar mais nada, mas Ele está pronto para atender ao nosso clamor. E só é nós aplicarmos aquilo que Deus quer que nós aplicamos, a nossa vida no altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos para o segundo ponto, lamento. Segundo lamento de Jó, nós vimos o primeiro lamento, que é porque nasci. O segundo lamento do patriarca Jó é
porque não nasci morto. Olha só que questionamento, ou melhor, que lamento do patriarca, porque não nasci morto. Descansando em paz é um das divisões desse primeiro tópico, do segundo tópico. Segundo, livre de tribulações. E terceiro, uma realidade para o cristão. Primeiro descansando em paz. Aqui nos fala, para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Interessante nós observarmos este ponto aqui, o segundo lamento do patriarca Jó, onde ele diz: porque não nasci morto. Imagine a situação do patriarca, as dificuldades que ele estava enfrentando, a dor, o momento de tribulação que o patriarca estava vivendo, aonde nós podemos observar que Jó vai falar ali, porque ele não nasceu morto, ou seja, então imagina as condições que esse homem estava vivendo. O que Jó queria, na realidade, com este lamento, lamentando a Deus, ele queria descanso daquele momento de tristeza, daquele momento de angústia, daquele momento de dor que ele estava vivendo. Então, o desejo de Jó é que ele queria era descansar daquela luta que ele estava vivendo, daquele momento de tribulação que roubava a alegria, ou que roubou a alegria do patriarca de viver. É tanto que muitas das vezes isso acontece, a dor, o sofrimento faz com que nós perdamos a alegria de viver, a alegria de estar nesta terra, a alegria de servir o Senhor ainda nesta terra. Mas jamais devemos perder a nossa alegria, a alegria que vem do Senhor. É tanto que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se faltar a alegria do Senhor, nós não iremos vencer as lutas, não iremos vencer as tribulações, porque vai faltar força. Se a alegria do Senhor é o nosso combustível para continuarmos, então vai faltar esse combustível, então não vamos conseguir vencer as lutas. Então, que jamais venha faltar essa alegria, que jamais venha faltar a alegria do Espírito Santo na nossa vida, que é o combustível para nós continuarmos andando e adorando o nome do Senhor nesta terra. Então, amados, esse era o pensamento de Jó, era o desejo de Jó, descansar. Ele queria paz, ele queria descansar em paz. Segundo, livre de tribulação. O dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento, não existência. Ele está convencido de que, se ele tivesse se tornado um ser, nada disso, ou não, se ele não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, ou um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nepel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo. Então, o desejo de Jó era que ele nunca tivesse nascido, que ele nunca tivesse visto a luz, que ele tivesse ali, que ele realmente tivesse morto dentro da barriga da sua mãe e não contemplasse ou não passasse por esse sofrimento. Então, esse era o momento que Jó estava vivendo. Então, não era um momento fácil, não era um momento difícil. Muitas das vezes nós olhamos a história de Jó e parece algo que muitas das vezes você só olha só aquele sofrimento de Jó, mas você olha assim e não vê a intensidade daquele sofrimento. O sofrimento que aquele homem passou não foi um dia, 2 dias, foi vários
Não sei se anos se passaram, mas foi um sofrimento muito grande que Jó passou. Então não foi fácil a vida de Jó. Mas nós podemos observar no final o êxito do patriarca Jó. É interessante. Livre de tribulações. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento, mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus para as nossas vidas. Então, interessante, nós vemos aqui uma realidade para o cristão. Nós sabemos que nesta terra passaremos por momentos difíceis, dores, sofrimento. O próprio Jesus, ele alerta a sua igreja, alerta o seu povo: neste mundo tereis aflições, momentos de dificuldades que vai gerar aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, Jesus dizendo, e vós vencereis também. Então, é o conselho e um segredo para se obter vitória. Nós sabemos que Jesus passou por isso e Jesus venceu. E se Jesus venceu, ele também nos aconselhou que aqueles que estão nele vencerão também. Então, o segredo é em Jesus. A vitória é em Jesus. A vitória não é pela nossa força, não é pelo aquilo que nós fazemos, não é pelo aquilo que nós conhecemos. O segredo da vitória é Cristo. Cristo venceu, então nós venceremos em Cristo. É tanto que a palavra do Senhor nos ensina que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então, quem está em Cristo não é só apenas vencedor, é mais do que vencedor. Então, está acima de vencedor, porque está em Cristo. O segredo é o Senhor Jesus. Terceiro e último lamento do patriarca porque continuo vivo. Olha só que interessante esse lamento do patriarca. Por que continuo ainda vivo? Vale a pena viver? Esse é um dos primeiros, do primeiro ponto, do terceiro ponto aqui, porque continuo vivo. Segundo, se for sem o favor de Deus. E terceiro, um caminho de sabedoria e maturidade. Vale a pena viver? É um dos questionamentos. Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz a quarta pergunta: por que se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão no capítulo 3, 1, 3, 12 e 3, 16. Jó. A palavra hebraica Amel, traduzida, que nos mostra como miserável, é usado no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó a vida havia se tornado intolerável. Então, olha só, o lamento de Jó. Por que continuo vivo? Esse era o lamento de Jó. Então, para Jó não existia mais nenhum sentido em estar vivo. Para Jó não havia mais sentido nenhum em viver. Muitas das vezes, espiritualmente, passamos por esse lamento de Jó. Não há mais sentido para se viver. Perdeu o sentido total se viver nesta terra. E aí o que acontece? Muitas pessoas se entregam e muitas pessoas entram não chegam a ter uma tolerância, ou muitas das vezes não chegam a ter uma sabedoria divina, como Jó teve, para vencer esses momentos. E muitos não conseguem. A pressão é tão grande que muitos chegam até ao momento de dar cabo da sua vida, de se suicidarem, porque não há mais sentido para se viver. Perdeu-se a esperança, não há mais esperança. Então a única solução é a morte.
E nós podemos observar que a solução não é a morte, a solução não é o suicídio, a solução não é dar cabo da sua vida, a solução é Jesus na nossa vida. Essa é a solução. Por mais que seja difícil a luta, a batalha, Jesus é a solução para tudo e todas as coisas. Então, se estamos passando ou se vamos passar por algo, a Bíblia nos garante que Deus não manda uma prova para aqueles que servem a Ele, que não venha dar um escape, ou seja, não vem prova nenhuma sobre nós que não seja humana, mas fiel é o Senhor que nos dá a vitória. Então a prova, ela tem medida, ou seja, não vem prova nenhuma que não possamos suportar. Então Deus não dá prova ao seu servo que ele não venha aguentar, que ele não venha suportar. Então a prova é na medida da nossa fé, é na medida da nossa força, é na medida da nossa comunhão, é na medida do nosso conhecimento. Então a prova, ela vem na medida certa que o Senhor nos concede. Então, se você está passando por esses momentos, saiba disso. Ouça essa palavra. Essa prova, ela tem um momento de passar. Então, quando passar, você vai se lembrar disso, que não vem prova pela qual não possamos suportar. Então, tem um escape, mas cedo ou mais tarde chegará em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vemos aqui, sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá a luz cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Está vendo que interessante? No pensamento de Jó, ele não compreendia porque Deus escolheu aquilo para ele, aquele sofrimento para ele. Aí nós podemos observar, por que Deus escolheu? Porque Deus só escolhe quem suporta a prova. Então, era a prova que Jó estava passando, que Jó iria passar. Então, Deus escolheu a pessoa certa para o momento certo e a prova certa, porque Deus sabe que nós iremos suportar a prova que Ele vai nos dar. Ele conhece o nosso coração, o nosso entendimento. Então ele sabia que Jó venceria, que Jó iria passar pelaquela prova e não iria blasfemar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro e último, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. Como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Olha que interessante. O conselho que nós observamos aqui no momento de crise, no momento de dificuldade. Olhar para o alto, olhar para cima, ou seja, de onde vem o nosso socorro. Então é por isso que o salmista nos ensina para nós olharmos para cima, de onde nos virá o socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é interessante. Então o conselho do patriarca, nesse ponto de vista aqui que o Jó está passando, e que Deus permite olhar para cima. Então, mesmo no momento de dificuldade, no momento onde você não vê saída, olhe para cima. Lembre do Senhor e Deus dará o escape,
Deus dará a vitória e você adquirirá experiência e maturidade e conhecimento e você irá lidar com esse momento de sofrimento com êxito para a honra e glória do nome do Senhor. Fique na paz do Senhor e até a próxima lição, em nome de Jesus. Dá o seu joinha aí, compartilhe as nossas lições. Tenho certeza que Deus irá nos abençoar grandemente. Fique na paz.